Alguma vez se questionou o que acontece quando os nossos filhos, que amamos tanto e para quem dedicamos uma vida, estão demasiado ocupados com as suas próprias vidas, com as suas carreiras, os seus netos, as suas próprias responsabilidades? É uma realidade que muitos de nós enfrentamos a dolorosa verdade de que, por mais amor que exista, a dependência total nos nossos filhos pode levar a frustrações, a sentimentos de peso e até a momentos de solidão inesperada. Não é que eles não se importem, longe disso. É que a vida moderna é complexa e as prioridades mudam. A verdade é que, para um homem na casa dos 60 ou mais, contar cegamente com os filhos para tudo pode ser uma armadilha que nos priva da nossa própria dignidade e a independência. Mas existe um caminho, um segredo, para construir uma base sólida para a nossa própria segurança e felicidade, que vai muito além da dependência familiar. Um caminho que nos permite manter a nossa liberdade, a nossa voz e a nossa capacidade de decidir. Neste vídeo, vamos desvendar 8 pilares, 8 lugares melhores e mais seguros para um homem sênior depositar a sua confiança e dependência, construindo uma vida plena e autônoma, sem se tornar um fardo para ninguém. Estes não são apenas conselhos, são estratégias para uma vida com mais significado, propósito e, acima de tudo, paz de espírito. Prepare-se para ver a sua vida sob uma nova perspectiva. Assista até o fim, pois tenho algo que o vai surpreender e transformar a sua maneira de encarar o futuro. Vamos começar a explorar o primeiro e talvez o mais fundamental desses lugares, onde podemos verdadeiramente nos apoiar a nossa própria independência financeira. Veja bem, quando falamos em não depender cegamente dos filhos, a primeira coisa que vem à mente é, muitas vezes, o dinheiro. E com razão. Imagine poder decidir sobre a sua própria vida, os seus passeios, os seus tratamentos médicos, sem ter de pedir ou sentir que está a incomodar. Não se trata de ser rico, mas de ter a segurança de que as suas necessidades básicas e alguns dos seus desejos podem ser atendidos com os seus próprios recursos. Ao longo da vida, muitos de nós trabalhamos arduamente, e é fundamental que esse esforço se reflita numa base financeira sólida para a nossa velhice. Mesmo que a sua reforma não seja grandiosa, pequenas poupanças consistentes ao longo dos anos, ou até mesmo um pequeno investimento seguro que gere um rendimento extra, podem fazer uma diferença tremenda. Pense numa conta poupança dedicada, num certificado de aforro que oferece alguma segurança, ou até mesmo em pequenas rendas de um imóvel. Se tiver essa sorte, a ideia é ter uma almofada financeira que lhe dê a liberdade de escolha, poder comprar aquele medicamento que precisa, ou até mesmo aquele pastel de nata extra na pastelaria da esquina, sem ter de pesar na consciência se é um gasto justificável para os seus filhos. É a dignidade de ser autônomo. Não é sobre esbanjar, mas sobre ter a tranquilidade de poder cobrir as suas despesas sem ter de apresentar um relatório a ninguém. E, para além disso, se tiver a capacidade, considere conversar com um especialista financeiro para planear melhor a sua reforma. Nunca é tarde para otimizar o que temos. Pequenos passos, como cortar despesas desnecessárias ou procurar por descontos para seniores, podem libertar recursos que, no fim das contas, farão uma enorme diferença na sua qualidade de vida e na sua paz de espírito. A independência financeira não é um luxo. É uma ferramenta essencial para na liberdade na terceira idade. Agora, o segundo pilar, tão vital quanto o primeiro, é a sua saúde e bem-estar.
Esta é uma das maiores verdades. Um corpo e uma mente são os seus maiores aliados na busca pela independência. Pense nisto se está em boa forma. Com energia para suas atividades diárias, para ir às compras, para passear no jardim ou para visitar os amigos. A necessidade de pedir ajuda diminui drasticamente. Não se trata de correr maratonas ou de levantar pesos pesados. Estamos a falar de algo muito mais simples e acessível. Comece por gerir a sua saúde de forma proativa. Visitas regulares ao médico, mesmo que se sinta bem, são cruciais. Fazer os exames de rotina, seguir as orientações médicas e tomar a medicação prescrita são passos básicos, mas incrivelmente importantes. Muitos problemas de saúde podem ser prevenidos ou controlados se forem detectados cedo. Depois, vem o movimento, um bom passeio diário, de 30 minutos que seja, pelo bairro, no parque, ou até mesmo dentro de casa, se o tempo não ajudar. Faz maravilhas. Melhora a circulação, fortalece os ossos, ajuda no sono e liberta a mente. Lembre-se, mesmo uma caminhada leve ou exercícios de alongamento simples podem manter o seu corpo mais ágil e menos propenso a dores. E a alimentação. Não precisamos de dietas radicais. Pense na nossa dieta mediterrânica, tão rica e saudável. Mais vegetais frescos, frutas, peixe, azeite e menos açúcares e alimentos processados. Uma tigela de sopa de legumes, um peixe grelhado com brócolos, uma peça de fruta como sobremesa. São escolhas simples que nutrem o corpo e dão energia. A hidratação também é fundamental. Beba bastante água ao longo do dia. Uma boa saúde significa menos visitas ao hospital, menos dependência de cuidadores e mais anos para desfrutar da vida com autonomia. Invista na sua saúde, porque é o seu maior patrimônio. É a fundação sobre a qual constrói todo o resto. Agora que já conversamos sobre a importância da nossa estabilidade financeira e da nossa saúde, vamos avançar para algo que nutre a nossa alma e a nossa mente. Agora que já conversamos sobre a importância da nossa estabilidade financeira e da nossa saúde, vamos avançar para algo que nutre a nossa alma e a nossa mente, o terceiro pilar, que é a construção de uma rede forte de conexões sociais e a nossa participação na comunidade. Muitos de nós, ao longo da vida, focamos-nos tanto no trabalho e na família que, quando os filhos crescem e saem de casa, e a vida profissional abranda, podemos sentir um vazio. É aí que a solidão pode bater à porta. E é aí que nos podemos sentir mais propensos a depender emocionalmente dos nossos filhos para preencher esse espaço. Mas há uma solução incrivelmente poderosa e gratificante: reconstruir ou fortalecer os nossos laços sociais. Pense nos amigos de longa data, aqueles com quem perdeu um pouco o contato. Que tal uma chamada telefônica, um café ou um almoço? Não subestime o poder de uma boa conversa com alguém que partilhou a sua história. E ir além disso, procurar novas conexões. Em Portugal, temos centros de dia maravilhosos, universidades seniores, grupos de voluntariado, clubes de leitura, ou até mesmo grupos de caminhada. Estes são lugares fantásticos para conhecer pessoas com interesses semelhantes, fazer novas amizades e sentir-se parte de algo maior. Quando temos uma rede de amigos e conhecidos, temos com quem partilhar alegrias e preocupações, com quem sair, com quem rir. Esta rede oferece um apoio emocional vital e, muitas vezes, prático também. Um vizinho que pode dar uma ajuda com algo simples, um amigo que o acompanha ao médico se precisar, ou apenas alguém para uma conversa. Estar ativo na comunidade não só lhe dá um propósito, como também o mantém ligado ao mundo.
menos isolado e, consequentemente, menos propenso a depender excessivamente dos seus filhos para sua felicidade social. É a riqueza de ter várias fontes de alegria e apoio na sua vida. A solidão é um fardo pesado. Mas a amizade e a comunidade são as asas que nos elevam. O quarto pilar, e um dos que mais nos mantém jovens de espírito, é o da aprendizagem contínua e o desenvolvimento de novas habilidades. A nossa mente é como um músculo, se não a exercitarmos. Ela enfraquece, e uma mente ativa é uma mente independente. A beleza da idade é que temos tempo e experiência para explorar coisas novas que talvez antes não tivéssemos oportunidade. Nunca é tarde para aprender algo novo. Pense em algo que sempre quis fazer. Talvez aprender uma nova língua, nem que sejam algumas palavras para a próxima viagem. Ou, quem sabe, aprender a tocar um instrumento musical, mesmo que seja apenas para o seu próprio prazer. E a tecnologia, muitos de nós, mais velhos, tendemos a ter medo dos computadores, dos telemóveis inteligentes, da internet. Mas dominar o básico da tecnologia é uma libertação. Imagine poder fazer as suas compras online, marcar uma consulta médica sem sair de casa, ou até mesmo videochamadas com os netos que vivem longe. Há cursos simples, muitas vezes gratuitos, nas bibliotecas municipais ou centros cívicos que ensinam o básico. Aprender a usar um computador ou um smartphone não só o mantém conectado, como também lhe abre um mundo de informação e entretenimento, reduzindo a necessidade de pedir ajuda aos filhos para tarefas digitais. Ler um bom livro, fazer palavras cruzadas, sudoku, ou até jogos de tabuleiro com amigos e família. Tudo isto estimula o cérebro, melhora a memória e a agilidade mental. Manter-se curioso e continuar a aprender dá-lhe um sentido de propósito, uma ferramenta para navegar no mundo em constante mudança e uma enorme sensação de realização. É a sua forma de se manter relevante e capaz. E agora, o quinto pilar, que está muito ligado ao anterior, mas com um toque mais pessoal e de prazer, os seus próprios hobbies e interesses pessoais, ao longo da vida. Muitas vezes sacrificamos os nossos gostos e paixões em prol do trabalho e da família. Agora é a altura de os resgatar, ou até mesmo de descobrir novos. Ter hobbies é fundamental para a sua própria felicidade e para a sua autonomia emocional. Quando tem atividades que o preenchem, que lhe dão alegria e satisfação. Não precisa de estar constantemente à procura de entretenimento ou de companhia fora de si mesmo. Pense naquela sua antiga paixão pela fotografia, ou talvez pela jardinagem. Há algo de incrivelmente terapêutico em cuidar de um pequeno canteiro de flores ou de uma horta na varanda. Quem sabe se não é a altura de experimentar a pintura, a escrita, ou até mesmo a culinária, explorando novas receitas. Muitos homens encontram grande satisfação na carpintaria amadora, na montagem de modelos, ou até na colecionismo. O importante é que seja algo que faça por si, que lhe dê prazer, que o desafie de forma positiva. Quando está envolvido numa atividade que ama, o tempo passa sem que dê por isso, e sente-se realizado. Estes hobbies são lugares seguros, onde pode sempre regressar para encontrar calma, inspiração e um sentido de propósito. Não só o mantém ocupado de uma forma saudável, como também podem ser uma porta para novas amizades ou para o desenvolvimento de habilidades que nunca imaginou ter. Cultivar os seus próprios interesses é um ato de autocuidado e de amor próprio. E é uma das melhores maneiras de garantir que a sua felicidade não dependa unicamente da presença
ou da atenção dos outros, incluindo os seus filhos. É a sua fonte de alegria intrínseca. Passando agora para os pilares mais práticos, mas igualmente cruciais, que nos garantem paz de espírito e autonomia. O sexto lugar seguro onde podemos e devemos depender é na nossa própria preparação legal e documental. Pode não parecer o tópico mais emocionante, mas é um dos mais libertadores e responsáveis. Ter a sua situação legal em ordem significa garantir que os seus desejos são respeitados e que a sua vida continua a ser gerida de acordo com a sua vontade. Mesmo que chegue uma altura em que não consiga expressá-la plenamente, estamos a falar de ter um testamento claro e atualizado. É a forma de assegurar que os seus bens são distribuídos como deseja, evitando disputas familiares e burocracias desnecessárias para os seus filhos num momento já difícil. Para além do testamento, é vital considerar a procuração. Isto permite-lhe nomear alguém de confiança, que não tem necessariamente de ser um filho, para tomar decisões financeiras e legais em seu nome, caso se torne incapaz. E algo cada vez mais importante é a procuração para cuidados de saúde ou as diretivas antecipadas de vontade, também conhecidas como testamento vital. Aqui, pode definir que tipo de tratamento médico deseja ou não receber em situações de doença grave ou incapacidade, dando paz de espírito a si e aos seus entes queridos, que não terão de tomar decisões dolorosas sem saber a sua vontade. Organizar estes documentos não é um sinal de fraqueza, mas sim de força e de responsabilidade. É um presente para si mesmo e para a sua família, pois alivia-os de um enorme fardo emocional e prático no futuro. É a sua maneira de manter o controle da sua vida, do início ao fim, sem que os seus filhos tenham de adivinhar as suas preferências ou enfrentar dilemas legais complexos. É a independência através da previsão. O sétimo pilar que nos dá uma base sólida é o nosso próprio ambiente doméstico, adaptado e seguro. O nosso lar é o nosso refúgio, e mantê-lo funcional e seguro é vital para nossa independência, à medida que envelhecemos. Pequenos obstáculos na casa podem tornar-se grandes problemas. Pense em coisas simples, mas eficazes. Por exemplo, a iluminação adequada em todas as divisões, especialmente em escadas e corredores. Remover tapetes soltos que podem causar quedas. Instalar barras de apoio na casa de banho, perto da sanita e no duche. Para uma maior segurança, garantir que os caminhos dentro de casa estão desobstruídos, sem fios ou móveis em excesso que possam ser um perigo, se as escadas se tornarem um desafio. Talvez seja a hora de considerar reorganizar a casa para que os quartos e as comodidades essenciais fiquem no piso térreo. Não estamos a falar de grandes remodelações, mas de pequenos ajustes que podem fazer uma enorme diferença na sua mobilidade e segurança diária. E se a sua casa atual se tornar demasiado grande ou difícil de manter, não tenha medo de explorar outras opções. Talvez uma casa mais pequena e mais prática, um apartamento, ou até mesmo uma comunidade sênior que ofereça serviços e comodidades que facilitam a vida. Tomar estas decisões proativamente, enquanto ainda tem capacidade para o fazer, é a chave para manter a sua autonomia e evitar que a sua casa se torne, ironicamente, uma fonte de dependência para os seus filhos. É o seu espaço, adaptado à sua vida, permitindo-lhe viver com conforto e segurança. E chegamos ao oitavo e último pilar. Mas, de forma alguma, o menos importante, a construção de um sistema de apoio robusto e diversificado.
Este é o grande segredo para não depender unicamente dos seus filhos, mas sim de uma variedade de lugares confiáveis. A ideia aqui é que, para além da família e dos amigos, existem muitos recursos e profissionais dedicados a apoiar os seniores. Pense nos serviços de saúde. Não apenas os médicos e enfermeiros, mas também fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos. Eles são especialistas que podem ajudá-lo a manter a sua saúde física e mental. Depois, há os serviços sociais. Em Portugal, as juntas de freguesia, as câmaras municipais e outras instituições de solidariedade social oferecem uma panóplia de apoios desde transporte para consultas, entrega de refeições, apoio domiciliário, até atividades de lazer e acompanhamento. Aprender a identificar e a aceder a estes recursos é fundamental. Não é um sinal de fraqueza pedir ajuda a estes profissionais e serviços. É um sinal de inteligência e de autossuficiência. É saber que existem redes de segurança que estão lá para o apoiar quando precisar. Sem ter de sobrecarregar os seus filhos, também inclua aqui a sua rede de profissionais de confiança, o seu advogado, o seu consultor financeiro, até o seu vizinho de confiança ou um comerciante local que o conhece bem. Ter uma lista de contactos de emergência, incluindo não apenas os seus filhos, mas também amigos próximos, vizinhos e serviços de emergência. É uma precaução sábia. Cultivar estas relações e conhecer os recursos disponíveis na sua comunidade significa que tem múltiplas avenidas de apoio. E não apenas uma única. É a arte de ter várias cadeiras para se sentar, em vez de depender de uma só que pode, por vezes, estar ocupada. É a sua verdadeira independência através da diversidade de suporte. Chegamos ao fim desta jornada de descoberta e de empoderamento. Vimos que a verdadeira liberdade na terceira idade não se encontra na dependência, mas sim na preparação e na autonomia. Falamos sobre a importância inegociável da sua independência financeira, que lhe dá a liberdade de escolher. Exploramos como a sua saúde e bem-estar são a base de tudo, permitindo-lhe viver com energia e vitalidade. Sublinhamos a força das suas conexões sociais e o poder de uma comunidade que o acolhe. Combatendo a solidão. Descobrimos a coelho a alegria e o propósito que vem da aprendizagem contínua e do cultivo de novos hobbies. E, finalmente, reforçamos a importância de ter a sua vida legal organizada, o seu lar adaptado e um sistema de apoio diversificado, que vai além dos laços familiares diretos. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde, na sua felicidade e, acima de tudo, na sua paz de espírito. Cada passo que dá em direção a estes lugares de dependência é um passo em direção a uma vida mais rica, mais livre e mais plena. Você merece viver a sua terceira idade com dignidade, com escolhas e com um propósito que seja só seu. Gostaria muito de saber a sua opinião. Que lugar destes ressoou mais consigo? Ou talvez tenha outro que considere essencial. Partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua experiência é valiosa e pode ajudar outras pessoas. Se este vídeo o inspirou de alguma forma, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal para mais conteúdos como este, que visam capacitá-lo a viver a sua melhor vida em qualquer idade. Viver a sua melhor vida em qualquer idade não é apenas um desejo, é uma escolha. Escolha a sua liberdade. Escolha a sua dignidade. Escolha a sua felicidade.